Alguns resultados do primeiro turno das eleições desse ano realmente foram estranhos. Mas será que rolou fraude, como muita gente está garantindo por aí? Será que existe alguma explicação plausível para essa estranheza dos resultados? E mais, se eu te dissesse que em todas as eleições aqui no Brasil rola fraude, você acreditaria? Bom, é sobre isso tudo que nós falaremos nesse vídeo. Tá? O vídeo está bem polêmico, mas também está bastante informativo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Antes eu só quero avisá-los que amanhã, no horário do almoço, sai o nosso Casca Grossa Responde. Então você tem hoje ainda para ir lá no meu Instagram, @brigadeiromma, e deixar sua pergunta lá na caixinha de perguntas do Stories, para que eu possa responder sua pergunta amanhã aqui no formato de vídeo. E lembro também que amanhã à noite rola aquela nossa live de domingo, por volta das 20 horas. Então, meu irmão, não programa nada na sua noite. Venha fazer parte aqui da nossa live Casca Grossa pra gente comentar os assuntos da semana, tocar o terror, daquele jeito, né, meu irmão? Muito vinho, né? Muita queimação de filme, daquele jeito que você já sabe como é que é. Bom, dado o recado, e já na certeza que enquanto eu tava dando o recado, vocês já deram um like aí no vídeo, já deram uma olhadinha se vocês seguem inscritos aqui no canal, a gente vai entrar no assunto agora da fraude. Será que houve fraude? Bom, quem é que está dizendo que houve fraude no primeiro turno? Majoritariamente os eleitores de Bolsonaro. E baseados em quê? Eles estão se baseando em alguns fatos que são as votações que tiveram os candidatos a deputado federal, Senado, governo e deputado estadual, de pessoas que foram apoiadas por Bolsonaro em comparação com a votação do próprio Bolsonaro. Ou seja, eles estão achando muito estranho que Bolsonaro tenha conseguido eleger, né, o nome Bolsonaro tenha conseguido eleger tanta gente para o Senado, para a Câmara de Deputados Federais, para as Assembleias Legislativas, e que ainda assim Bolsonaro ele próprio tenha ficado atrás do Lula na contagem dos votos. E isso que eu passei aqui agora são fatos, não é narrativa, não é papo furado, são fatos, realmente isso aconteceu. Agora, será que existe alguma explicação plausível? Será que isso demonstra claramente que houve fraude? Bom, vamos aqui ver cada uma das situações. Em relação a haver ou não fraude nas urnas eletrônicas, é algo que não tem como a gente saber. Não tem. O único que tem certeza que não tem fraude é o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Agora, a gente aqui não tem como saber, né? Eu não consigo colocar minha mão no fogo pelas urnas eletrônicas, tá? Porque, porra, se neguinho consegue invadir o site do Pentágono, consegue invadir a NASA, porra, não vai conseguir invadir o sistema das urnas eletrônicas? Eu acho meio complicado de acreditar nisso. Mas tudo bem. O fato é que se houver algum tipo de fraude, a gente não vai ficar sabendo, ou ficaremos sabendo só muito tempo depois, tá? Porque o povão é o último a ficar sabendo de tudo. Agora, vamos analisar o outro lado. Existe alguma explicação plausível para essa diferença de votos que os candidatos do Bolsonaro tiveram e que ele próprio, Bolsonaro, teve? Existe. E pouquíssima gente está se atentando para isso. Na verdade, existem 3 explicações plausíveis para isso, sendo que a terceira já é a fraude que eu digo que acontece em todas as eleições aqui. Então vamos lá para as 2 primeiras explicações. Bom, a primeira explicação plausível para essa diferença de votos, ela está baseada na rejeição que ele, Bolsonaro, tem. Ele tem uma rejeição muito grande, uma boa parte do eleitorado não quer saber de Bolsonaro, porém votaria em alguns dos seus candidatos. Eu conheço muita gente que votou em um cara para deputado federal, deputado estadual, porque gosta dessa pessoa, particularmente desse candidato, e esse candidato estava colado com o Bolsonaro. E a pessoa não gosta do Bolsonaro, então ela votou no candidato para deputado estadual, deputado federal, Senado, o que quer que seja, e não votou para o Bolsonaro. Na hora de votar no Bolsonaro, anulou o voto, ou votou em outro candidato, Simone Tebet, Ciro Gomes, sei lá, mas Felipe Dávila, mas não votou no Bolsonaro. Então, essa é uma explicação plausível. A alta rejeição que o Bolsonaro tem, e isso é inegável, tanto ele quanto o Lula tem uma grande rejeição,
seria uma explicação plausível para essa diferença de votos dos candidatos bolsonaristas para o Bolsonaro em si. A segunda explicação plausível, que pode se somar à primeira e à terceira também, ou seja, elas não são independentes, podem ter inclusive acontecido juntamente, tá? E na minha visão, aconteceram juntamente. E lembro, aqui eu não estou afastando completamente a hipótese de ter havido fraude. Volto a dizer, a gente nunca vai ficar sabendo e eu, particularmente, não confio 100% na segurança de nada que é eletrônico, que é virtual, que é essas porra, nada disso. Mas vamos lá, a segunda explicação é a seguinte: as eleições desse ano foram eleições muito diferentes de todos os anos anteriores. Eu percebi isso na prática, indo nos comitês e dando olhada na rua e percebendo as coisas. Foi uma eleição muito mais individualista por parte, principalmente do pessoal que estava concorrendo a deputado estadual e deputado federal. Esses dois cargos, a galera que estava concorrendo a esses dois cargos, eles fizeram uma campanha muito mais individualista, quase que egoísta, ou seja, pouquíssimos deles estavam pedindo voto para cima. O que quer dizer pedir voto para cima? Pedir voto para os seus candidatos a governo, ao Senado e à presidência da República. Talvez por entender que os principais candidatos à presidência da República têm uma rejeição muito grande por parte da população, eles não quiseram melindrar, né, o seu eleitorado, não quiseram criar nenhum tipo de rusga na sua imagem. E, de fato, o que a gente viu esse ano foi candidato pedindo voto para si somente, sem nem citar presidência da República, sem nem citar governo do Estado, Senado, nada disso. Os caras pediam voto para eles. Inclusive material de campanha, muito material de campanha só com a cara do candidato. Ou o neguinho que fez a cara junto com a do Lula ou junto com a do Bolsonaro, fazia dois tipos de material de campanha diferente. A colinha, que é aquela que vem com os numerozinhos, cansei de ver colinha só com o número do candidato, deixando em aberto presidente, Senado, governo. Então foi uma eleição muito diferente, tá? E a terceira explicação, que volto a dizer, na minha opinião, aconteceu juntamente com as outras duas, elas não são independentes, e que por si só, na minha visão, já é uma fraude ao sistema, é uma fraude eleitoral institucionalizada, mas ainda uma fraude na minha visão, tá? Que é o fato do quociente eleitoral. Que porra é essa, brigadeiro? Vocês sabiam? Vê se isso não é uma fraude. Pensa comigo. Vocês sabiam que apenas um em cada 20 candidatos a deputado federal conseguiram voto de fato para se eleger? Como assim, brigadeiro? Exatamente. 20 de 513 deputados federais, apenas 25 conseguiram votos para se elegerem. Os outros, deixa eu ver aqui, a matemática está boa. Os outros 488, e aí me corrijam aí se a minha conta estiver errada, tá? Que eu estou falando aqui e calculando ao mesmo tempo. Pô, e a minha cabeça é muito grande, às vezes dá eco lá dentro. Os outros 488 candidatos foram eleitos por conta da votação dos 25. Então, 25 foram eleitos de fato, com as suas próprias votações, e esses 25 puxaram mais 488. Isso é ou não é uma fraude? Você vota num cara e, na verdade, você acaba elegendo um outro que você nem conhece. E aí eu vou explicar agora para você como é que essa fraude funciona. Bom, existe algo chamado quociente eleitoral. Quociente eleitoral. O que eles fazem? Pegam o número de cadeiras que cada estado tem, aí fazem uma conta considerando os votos válidos, ou seja, excluem os nulos e os brancos, e aí vê quanto que cada partido tem que fazer, cada legenda tem que fazer para conseguir eleger um cara. Então, digamos, Partido Casca Grossa do Brasil. Fizeram as contas e o Partido Casca Grossa do Brasil, aqui em Santa Catarina, a cada 100 mil votos, ele faz uma cadeira. Entenderam? Cada 100 mil votos, o Partido Casca Grossa do Brasil faz uma cadeira. Eu vou lá e me candidato pelo Partido Casca Grossa do Brasil. Eu sou, vamos lá,
sou muito conhecido, o partido bota muito dinheiro de fundão eleitoral na minha campanha, o presidente da República pede voto para mim, os youtubers pedem voto para mim, eu faço 1 milhão de votos. Então eu fiz 100 mil para garantir a minha cadeira. Os outros 900 mil votos que eu fiz garantem mais 9 cadeiras. E aí, então eu vou me eleger e vou eleger mais 9 pessoas. Ou seja, se você votou em mim, você não elegeu só a mim. Você elegeu mais 9 caboclos que tu nem sabe quem são. Aí como é que os partidos operacionalizam isso? 1 ano antes das eleições, até mais, quando eles começam a pensar na nominata que eles vão lançar, eles botam uns 2, 3 puxadores de voto, que eles chamam, os caras fortes de voto, já estão pensando em soltar bastante dinheiro público de fundo partidário, fundo eleitoral na mão desses caras, e aí bota a galera da patotinha deles já no segundo pelotão, que é aquela galera que não vai fazer voto suficiente para se eleger, mas vai juntar um bocadinho de voto, aí eles conseguem operacionalizar de uma forma que eles fiquem bem ranqueados para entrar através da distribuição de dinheiro público, fundo partidário, fundão eleitoral, através da compra dos cabos eleitorais corretos, através da associação das dobradinhas, deputado federal, deputado estadual, das alianças com vereadores locais, com líderes de associação de moradores. Aí eles operacionalizam tudo e eles já sabem quem é que vai entrar. Então eles já sabem que 3 malucos vão puxar uma porrada de voto para eleger mais 10. E eles já mais ou menos sabem quem são esses 10 que eles vão botar ali. Aí eu pergunto para você, isso é ou não é uma fraude? Legal, institucionalizada por esse sistema político podre, nojento que a gente tem, mas é ou não é uma fraude? Que você tenha pessoas que não conseguiram se eleger sendo eleitas pelo voto dos outros. Para mim não existe uma fraude mais clara que essa. Então, é muito complicado a gente ir para frente enquanto país enquanto essas coisas não forem revistas. Não tem como um país dar certo onde você vota numa pessoa e ele elege outra que você não conhece. Você vota numa pessoa que te promete que vai fazer isso, isso, isso e isso, e às vezes você elege uma outra pessoa que vai fazer exatamente o contrário nas 4 áreas. Meu irmão, não tem como dar certo. E volto a dizer para vocês, essa matemática, os líderes de partido, eles entendem muito bem dessa matemática. Eles fazem. Eu já participei de algumas reuniões de formação de nominata de partidos diferentes, até do PSL em 2018 e de outros partidos. Cara, é incrível. Os caras fazem uma conta na cabeça. Blá. Esse cara aqui tem que fazer 30 mil votos, esse aqui vai fazer 25, esse aqui a gente consegue puxar ele para fazer 18, esse aqui vai fazer 17. Pô, esse aqui faz 12 só, mas a gente faz isso, fecha com não sei quem, dá uma estrutura de campanha para não sei quem, aí ele já vai fazer 15. Aí com isso a gente faz 6 cadeiras, vai entrar esses 3 que puxaram, mas esses 3... Meu irmão, é porra de maluco. É porra de maluco. Então, a porra é toda operacionalizada, é toda, entendeu? É uma arquitetura sinistra para essa merda continuar do jeito que é. Então, a fraude que estão dizendo que teve, não dá para garantir se teve ou não. Na minha visão, eu não confio 100% na segurança das urnas eletrônicas, mas existem 3 explicações plausíveis para essa diferença de votos entre Bolsonaro e os candidatos bolsonaristas. Agora, que existe uma outra fraude, que é essa que eu contei para vocês, sem dúvida existe. Bom, fico por aqui, vão lá no meu Instagram agora, @brigadeiromma, mete a sua pergunta lá na caixinha de resposta no Stories. Inscrevam-se no Universo Casca Grossa, o melhor canal do YouTube, link no comentário fixado, e amanhã estamos de volta. Os